o menino nasce e ele recebe o nome de Sansão. Então, a mãe dele recebeu aquela promessa, a partir dali ela começou a viver daquela forma, conforme a orientação. O esposo dela não acreditou a princípio, né, e pediu para que ele falasse com ele também. E aí ele vai, fala com ela novamente, ela vai, chama o marido, e aí ele acredita, e aí vamos junto aí, né, agora nós vamos ser pais, e pais de um grande homem, e o menino nasce. Quando o menino nasce, eles colocam o nome do menino de Sansão. Nessa época aqui, o nome, ele era escolhido meio que na hora, né? Olhavam para a cara da criança, se a criança era feia, você vai se chamar feio. Então, assim, você vê diversos exemplos aqui, né? Que porque nasceu não sei o quê, ou porque foi em meio à dor. Então, ele sempre colocava o nome da criança de acordo com a circunstância. Quando Sansão nasce, ele recebe o nome. Sansão quer dizer sol. Imagina, você olhar para a cara da criança, vai se chamar Sol. Imponente, né? Poderoso. Sol. E com esse nome, eles reafirmam que aquela criança, ela iria inaugurar um novo tempo. Não existe nada que não seja tocado pelo sol. Aquilo que está escuro fica claro, aquilo que está frio fica quente. O sol, ele muda as coisas, ele muda as nossas estações. Então, o sol, ele traz esse algo novo, esse algo claro, esse algo belo. Então, quando aquela criança ela recebe esse nome de sol, a mãe e o pai dela ali já estão dizendo que esse vai mudar as coisas. Esse vai inaugurar um novo tempo do que a gente está vivendo aqui. Manoá e a sua esposa, elas nos ensinam algo muito precioso. A gente precisa aprender a nomear corretamente aquilo que entra na nossa vida. Isso aqui é uma outra lição também que a gente pode aprender. A gente precisa colocar nomes, dar nomes corretos e nomes precisos naquilo que entra na nossa vida. E não é só na parte boa, gente. Quando entra alguma coisa ruim na nossa vida, a gente precisa também compreender e nomear ela. Isso é laço. Isso é mal. Isso é ruim. Isso vai me ferir. Quando você ignora e não nomeia, você deixa fazer aquilo que querem. Você deixa mexerem naquilo que querem. Mas quando você aprende a identificar e nomear, você aprende também a como agir com aquilo. Então, quando você recebe na sua vida, seja coisas boas ou coisas ruins, aprenda a nomear isso. Isso é bênção, isso é maldição. Isso é um presente, isso é um laço. Se muitas vezes nós tivéssemos essa capacidade e esse entendimento de nomear as coisas assim que elas se apresentam nas nossas vidas, duas coisas muito importantes nós teríamos feito. Quando é coisa boa, a gente daria muito mais valor do que a gente dá. E quando é coisa ruim, a gente tiraria da nossa vida muito antes do que a gente deixa. Então, nomear as coisas que entram na sua vida é o primeiro passo para que a sua vida ela ande conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não é porque a vontade de Deus, porque Ele é Deus e Ele me manda apenas, mas porque a vontade dEle é boa, porque o que Ele quer para mim é bom. Então, seguindo isso, quando eu aprendo a nomear que o que está entrando na minha vida é bênção ou é maldição, eu consigo ter uma postura diferente a partir dali. Aquela criança nasce com uma grande promessa e com grandes poderes. Não sei aqui quem já viu o filme do Homem-Aranha, o desenho do Homem-Aranha, tem o famoso tio Ben, né? E o tio Ben, ele fala uma frase muito, muito interessante, né, para o Peter Parker. Ele diz que com grandes poderes há grandes responsabilidades. E essa frase faz muito sentido na vida de Sansão. Sansão, ele nasce com um grande poder, né? Ele tem uma força ali, né, uma força completamente incomum. Ele tem uma promessa grandiosa, né? Mas ele também tem responsabilidade. Ele tem o papel dele a ser feito, a ser cumprido ali,
que dependendo da forma como ele agir, vai dar bom ou vai dar ruim. Então, com grandes poderes, há grandes responsabilidades, sim. O tio Ben estava certíssimo. Então, a gente precisa sempre entender isso, né? E, olhando para a nossa vida, existem muitas coisas que nós temos que são grandes poderes. Mas e as grandes responsabilidades? Elas vêm junto. Né? Não dá para você querer só o poder e ignorar a responsabilidade. Não tem como. Eu quero ser pastor de igreja porque eu posso falar que eu sou pastor de igreja. Com grandes poderes, há grandes responsabilidades. Eu quero ser mãe porque eu quero postar no Instagram que mamãe ama, mamãe cuida. Há grandes responsabilidades. Não, eu quero casar porque eu quero ter uma esposa. Grandes responsabilidades. Não, agora eu quero trabalhar. Grandes responsabilidades. Não tem como você querer grandes poderes e ignorar as grandes responsabilidades. Agora a gente vai ler Juízes 14, de 1 a 3. Um pouquinho à frente só. Juízes 14, do 1 ao 3. Então, Sansão cresceu, tá? E aí aqui a gente vai chegar no próximo passo, a partir do Sansão adulto. Sansão desceu até a cidade de Tima, e ali ele contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou a seu pai e a sua mãe. Reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tomem por esposa para mim. No entanto, o seu pai e a sua mãe questionaram: será que não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga-a para mim, te peço. Esta é a jovem pela qual eu me apaixonei. Sansão era romântico, né? Então, Sansão cresce, vai lá numa cidade onde tinha os filisteus, e ele vê uma moça lá que provavelmente era bonita, né? Sansão não era bobo, ele não ia arrumar uma confusão dessa por uma mulher feia, né? Então ela deve ser muito bonita. E aí ele volta e fala com o pai dele: eu me apaixonei. E aí que começa o grande problema, né? O Sansão, ele cresce e ele precisa agora ter um equilíbrio muito grande para administrar duas coisas. Sansão, ele é um homem comum, um ser humano. Mas Sansão, ele tem uma promessa em comum e um poder em comum. Então, é muito difícil para uma pessoa equilibrar isso. A gente vê no mundo artístico muitas pessoas que se matam, seja se matam mesmo tomando alguma coisa, ou que se drogam até se matar. Elvis, pessoas assim que elas conseguirem alcançar uma fama sobrenatural. Elas ficaram conhecidas por muitas e muitas pessoas, elas viajavam para todas as nações, pessoas choravam por elas, passava e desmaiava de tanto que era fã. São pessoas que tiveram que lidar com algumas situações que nós humanos não estamos preparados para isso. Eu não estou preparado para mim sair ali na rua, os outros me pedir autógrafo. Eu não estou, gente. Para mim entrar no mercado e todo mundo me agarrar, querendo abraço, querendo tirar foto comigo. Eu não estou preparada para isso. Eu não estou preparada, entendeu? Para que as pessoas me idolatrem, me adorem. Eu não estou preparada para isso. Se eu tivesse um tipo de fama desse tamanho, eu não sei o quanto que isso mexeria comigo. E pelos exemplos que a gente vê dessas pessoas, né? Esses dias eu vi até um documentário na Netflix sobre a Whitney Houston, que é uma mulher também assim talentosíssima, que teve uma fama assim explosiva, porém pequena. E a filha acabou indo pelo mesmo caminho. Que tristeza que foi a vida daquela mulher. E ela começou a cantar dentro da igreja, como a maioria dos artistas americanos começaram dentro da igreja, naqueles corais bonitões, né? Então, assim, o Sansão aqui, ele teve que ter um equilíbrio, ele teria que ter um equilíbrio que é muito difícil a um homem comum. Eu sou um homem comum, sou um ser humano, porém eu tenho um poder
e uma promessa incrível. E Sansão, o homem comum, ele se apaixona por uma mulher. Mas quando Sansão se apaixona por aquela mulher, entenda que não é apenas eu aqui saindo do Dependência, me apaixono por uma mulher ali da Castelânia. Não é isso. Ele está se apaixonando por alguém inimigo, por alguém do povo inimigo, por alguém que fazia o seu povo sofrer. Era como se eu estivesse traindo quem eu sou e o meu povo com esse casamento, com essa união. E quando ele se apaixona por aquela mulher, ele está se apaixonando, gente, pelo motivo pela qual ele foi criado para enfrentar e destruir. Isso é muito forte. Ele não está se apaixonando apenas por uma mulher bonita. Ele está se apaixonando pelo motivo que ele foi criado para destruir. Aquilo que ele foi criado para destruir e acabar e fazer justiça, ele se apaixona por aquilo. A partir daqui, o propósito de Sansão é completamente desviado. Muda completamente. Tem um outro filme, esse eu nunca vi, mas eu cito ele às vezes brincando assim, é um filme muito antigo que diz Dormindo com o Inimigo. É um filme antigo e muito famoso também. Sansão, ele faz isso aqui agora. Ele busca o seu inimigo, ele se apaixona pelo seu inimigo e quer que seu inimigo venha para a sua casa. E pede aos seus pais, consegue ela para mim. Eu me apaixonei por ela. Os seus pais perguntam, mas será que não tem ninguém aqui que tenha a mesma fé que a nossa, que viva no mesmo meio que o nosso, para que você se apaixone? Você precisa mesmo buscar uma mulher inimiga? Mas eu me apaixonei. E aí um outro problema muito grande. O Sansão ele vai contra a sua família, contra os princípios e contra a sua missão e promessa, porque ele se apaixonou. Só que a paixão ela tem o poder de iludir e ela é temporária. A paixão, no máximo, ela dura, no máximo, 2 anos. Depois disso, ou fica o amor, ou fica o ódio. Então, quando você toma atitudes muito sérias e importantes que envolvem muitas coisas baseado em uma paixão, você está correndo um grande risco de que quando aquilo passar, e vai passar, que a paixão não dura para sempre, alguma coisa ali vai ficar. Alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer depois que essa paixão for embora? Mas a paixão ela tem o poder de iludir e de ser temporária. Então, tomar atitudes sérias, baseadas apenas em paixão, é comprometer o seu futuro. Toda vez que você toma uma atitude baseada apenas na sua paixão, você está correndo um risco muito grande. Igual o Sansão fez aqui. Ele foi lá, se apaixonou, ignorou o fato de que a mulher era filisteia, e o problemão que ele ia arrumar por causa disso, né? Porque ele estava casando com ela, mas o povo dela era complicado. Ele ignorou isso, casou com a mulher mesmo, trouxe a mulher mesmo, e a partir dali ele se enrolou de uma forma que aquela paixão com certeza não compensou. Por mais bonita que fosse aquela mulher, não valeu a pena. Se eu tivesse lá, eu ia falar para Sansão, relaxa, você vai ter muitas outras paixões na sua vida, seja mulher ou qualquer outra coisa. Você vai se apaixonar muitas vezes por muitas coisas, mas cuidado, porque se toda vez que você se apaixonar por uma coisa, você tomar atitudes sérias baseadas naquele momento de paixão, você vai se prejudicar. Você vai se prejudicar. Tem pessoas que se apaixonam por determinado carro, ela não tem dinheiro para comprar, mas ela se apaixonou por aquele carro. E aí ela vai, ela compra, e depois ela se enrola, e aquela paixão vira ódio, porque a pessoa já não tem nem mais dinheiro para pagar, aí pega o carro de volta, ou então o carro fica lá, mas o feijão e arroz não tem mais. Então, aquela paixão inicial, aquela ilusão inicial se torna um problemão. Isso a gente está falando de um objeto.
Agora, imagina você falando isso de um relacionamento, onde você está trazendo para dentro da sua casa, para dentro da sua família, um outro povo, uma outra história, uma outra criação. Hoje em dia não é diferente. Não é porque nós não vivemos em guerra, como vivia antigamente, que eu e você não temos que pensar nas paixões que nós estamos tendo. Não é porque eu e você não estamos crescendo para acabar com o povo inimigo, nós precisamos nos preocupar com o que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa. Porque cada pessoa é um povo, cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma família, cada pessoa é um jeito, cada pessoa é um princípio. Então, a gente precisa se preocupar muito bem com isso. E quando a gente está apaixonado, a gente está meio cego, a gente está meio iludido. Por isso que é importante a gente esperar. Se apaixonou? Espera. Espera, 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 espera. Quando a paixão acabar, aí tu decide. Porque aí você vai ter razão suficiente para enxergar se aquilo é bênção ou se aquilo é maldição. Daqui em diante se inicia uma série de consequências pelo julgo desigual que Sansão escolheu. Eu pedi a Clarinha para mandar uma foto para vocês entenderem. Eu não sei se vocês já viram o que é um jugo. Eu pedi para colocar aqui para a gente ter noção do quanto isso faz sentido. O jugo desigual, ele é a união de duas coisas que não são harmoniosas, que não são iguais. Aquilo ali que está na cabeça do boi ali se chama jugo, né? Aqui. O que eles fazem aquilo? Eles colocam aquilo ali para que eles andem juntos, né? Seja puxando a carga ou arando a terra, e para que eles vão junto, na mesma direção. Quando a Bíblia ela cita o jugo desigual, porque não dá certo. Se um boi for para um lado e o outro boi puxar para o outro, aquilo que é para ser feito não vai ser feito. Se um boi soltar do jugo e o outro ficar com o jugo sozinho, aquilo que é para ser feito também não vai. Então, eles precisam andar juntos, na mesma direção, com o mesmo propósito, para que eles consigam fazer aquilo que é preciso. Então, quando você tem um jugo desigual, o que acontece? Você passa mais tempo debatendo e brigando do que fazendo. Quando você tem um jugo desigual, você passa mais tempo sofrendo do que, de fato, cumprindo aquilo que é para você cumprir. O jugo ele é colocado nos bois para que juntos eles possam puxar a carga, arar o campo, fazer o que tem que ser feito em sincronia. Sansão ele abre um precedente de instabilidade e confusão quando ele acha que se uniu com o inimigo. Quando ele pega o inimigo e se une com ele abre um precedente de viver em guerra dentro de casa. Sansão ele abre esse precedente, ele traz para a sua vida, a partir dali, um casamento completamente conturbado. Lá na frente, se você continuar lendo aqui o texto, ele perde essa mulher. Essa mulher, ela passa a ser mulher de um dos padrinhos do casamento, tá? Então, assim, a história aqui, ela é cheia de bafão. Começa uma confusão, mas um rolo, que fica olhando assim, falei, gente, para quê? Para que isso? Ele foge, ele se esconde, massacram o povo lá, ele vai, se vinga e massacra também. E depois disso tudo, ele reina por 20 anos, né, ali. E depois, lá na frente, ele vai e se apaixona de novo. Dessa vez por Dalila. Sansão, ele não tinha um gosto muito legal, gente, para mulher. Elas deviam ser muito bonitas. Mas só isso, sabe? Porque ele arrumou 2 vezes, ele arrumou uma confusão por causa de mulher. E aí ele se apaixona por Dalila. E Dalila também, ela fica ali atazanando a vida dele, para ele dizer de onde que vinha a força dele. E ele começa a brincar com ela. Ele começa a brincar. Não, a força é daqui. Aí ela vai, faz. Não era aqui, Sansão, me fala a verdade. E aí fica um jogo ali, de brincadeira. Ele brincando com o poder de Deus.
porque a força de Sansão não era dele, ela vinha de Deus. Dalila queria descobrir de onde vinha a força para acabar com ela, para acabar com ele. Então ele ficou brincando ali, brincando com o poder de Deus, até que depois dela muito insistir, ele vai e conta para ela que se os cabelos dele fossem cortados, a força dele ia embora. E, obviamente, Dalila, que queria descobrir por esse motivo, ela arma toda uma situação ali. A Dalila, ela não cortou o cabelo de Sansão. Não cortou, não foi ela que cortou. Ela apenas armou o corte. E, às vezes, o que acontece? A gente, às vezes, é muito ingênuo nessa parte, né? Nós costumamos só identificar quem cortou. Mas a gente tem muita dificuldade de identificar quem está armando o corte. E se você for ver aqui na história de Sansão, mais perigoso até do que quem cortou foi quem armou o corte. Sem Dalila, essa situação aqui não tinha chego aos finalmente de cortar o cabelo dele. Só cortou porque Dalila estava ali o tempo todo, armando toda a situação. E para a nossa vida, às vezes, a gente tem essa dificuldade de identificar. A gente vai deixando as coisas irem. E aí, quando chega numa situação onde o corte já foi feito, que a gente, nossa, não é de Deus. Claro que não. E não é há muito tempo. Você já sabia há muito tempo que não era. Quando aquela armação toda começou, já estava na cara que não era de Deus. Mas você vai deixando. E aí, na hora que corta, ai, meu Deus, não era do Senhor. Só que aí você já deixou demais. Já avançou demais. E aí, o prejuízo, ele já é irreparável. Isso aqui, gente, é um alerta muito grande para a gente. Nós precisamos ser aquele tipo de pessoa que corta na raiz. Aquele tipo de pessoa que já identifica de cara que aquilo não é bom e já mete o pé. José meteu o pé daquela mulher. Ele não ficou fazendo joguinho com ela, não, cara. Se José fica fazendo joguinho com aquela mulher, a história ia ser outra aqui. A gente ia conhecer outra história de José. Um outro José. E nós precisamos ser assim. Isso não tem que ficar de conversinha. Blá, blá, blá. Ah, só uma conversinha, né? Está na cara que aquilo não é legal. Já mete o pé, já corta na raiz, já dá um bicudão e acabou. Porque se a gente ficar deixando demais, ficar brincando como Sansão ficou brincando com Dalila, isso vai nos prejudicar de uma forma irreparável depois. E na hora do corte do cabelo, já não importa mais quem foi que cortou. Mas quem armou foi ela. A gente precisa aprender com isso. Eu tenho algumas amigas que, quando querem algum conselho sincero, elas falam comigo assim, Amanda, eu estou precisando de um conselho sincero. Aí eu falo, então tá bom, você está me dando liberdade de eu ser sincera. Ok, então tá bom. Não, porque eu sei que tu fala mesmo que... Eu falei, mas se você está me perguntando, né, você está vindo até mim me perguntar. Então, eu vou ser sincera com você. Se você não quiser ouvir sinceridade, então você não me pergunta. Né? Pergunta lá no Google ou qualquer outro lugar. Mas se vier até mim, eu vou falar a verdade. Eu vou falar o que eu acho. E eu sempre, quando eu vou aconselhar alguém que vem me passar alguma situação assim, eu sou muito sincera com isso. Eu sou muito sincera com as pessoas. Eu falo, você já deixou demais. Isso daí já era para tu ter chutado há muito tempo. Você está alimentando esse problema e ele só está crescendo. Ele vai te engolir. E na hora que ele te engolir, já não adianta mais você tentar descobrir de onde ele veio. Porque você deixou chegar até aqui. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ser cuidadoso com a nossa vida, cuidadoso com os nossos relacionamentos, cuidadoso com as nossas amizades, com os nossos casamentos.
Nós precisamos ser cuidadosos com a nossa imagem. Precisamos ser cuidadosos com o nosso corpo. Precisamos ser cuidadosos com a nossa mente. Eu vou deixando, e aquilo vai entrando, e daqui a pouco toma uma proporção que eu já não me reconheço mais. Eu vou deixando, e aquelas pessoas vão se aproximando, vão tomando mais intimidade na minha vida, e aí chega um ponto que aquilo já me muda, já modifica a minha realidade de tal forma que eu já não consigo mais mudar. Então, se a gente não quer ser vítima de um corte de cabelo, como foi Sansão, que a gente não permita Dalila entrar na nossa vida. O problema aqui não é o corte, gente. O problema é a relação. É a relação de Sansão com Dalila. Quando aquela mulher entra na vida dele e ele acha legal e divertido ficar brincando com ela, de esconde, a minha força é daqui, a minha força é dali. Quando ele entra nessa brincadeira, ele abre precedente de derrota, de sofrimento e de maldição para a vida dele. Então, se eu e você, se nós não queremos que o corte aconteça, a gente precisa evitar a Dalila. Não adianta eu e você ficarmos brincando com Dalila e lá na frente ficar chorando por causa do corte de cabelo. Se eu e você queremos ter uma mente santa, eu não posso ficar brincando de assistir porcaria. Se eu e você queremos ter um corpo santo, eu não posso ficar brincando de ter amizades que trazem maldição para o meu casamento, maldição para a minha vida. Se eu e você queremos ter uma vida cujo chamado de Deus seja cumprido, a gente não pode ficar brincando de deixar pessoas com intenção de nos matar ou de matar o nosso chamado entrar na nossa vida. A gente precisa identificar isso desde o início. Identificar, nomear e tomar uma atitude. Tudo que entrar na sua vida, nomeie, bênção e maldição. Não tem meio termo. Ou aquilo vai te melhorar, ou aquilo vai te piorar. Nós não somos pessoas completamente neutras que vamos passar pelas situações e vai ficar tudo bem. Tudo que acontece na nossa vida nos modifica aos poucos. Tudo nos modifica aos poucos. Então, quando aquilo entrar na sua vida, nomeie. É bênção ou é maldição? Agora que você nomeou, você precisa tomar uma atitude. É maldição? Já mete, dá um bicudo mesmo. Mas eu fico sem graça. Não tem que ficar sem graça não, gente. Fica sem graça não. Porque Satanás não fica sem graça de acabar com a tua vida nem com a minha. Então, a gente não pode ficar sem graça. Nomeou, toma uma atitude. Não. Bloqueia, para de falar, seja o que for. Arranca na raiz. Arranca todas as possibilidades de entrada. Tranca as portas. É bênção? Valoriza. Cuide melhor do que você cuida. Porque se você nomeou e identificou que aquilo é uma bênção na sua vida, então que você cuide melhor, que você preserve, que você faça o que você pode fazer, que você dê o que você pode dar, que você contribua, porque é bênção na sua vida. Você já nomeou e já identificou que é bênção. Então, gaste o seu tempo, a sua energia, tudo que você tem naquilo que é bom para a sua vida e para o seu ministério. Dalila não cortou o cabelo de Sansão, ela armou o corte. Há pessoas e situações que existem para preparar a nossa queda. E apenas com a sabedoria e não apenas com a força que será possível fazer boas escolhas. Sansão tinha força, uma força enorme. Mas faltou nele o quê? Uma sabedoria condizente com essa força. Eu não tenho a força de Sansão, você não tem a força de Sansão, mas que a gente tenha a sabedoria que ele não teve. Se eu e você, mesmo não tendo a força de Sansão, tivermos a sabedoria que ele deveria ter tido, nós vamos sofrer muito menos do que ele sofreu. Nós vamos fazer os nossos sofrerem muito menos do que ele fez os dele. Nós vamos trazer para a nossa casa e para a nossa família e para a nossa vida muito menos dor do que ele causou para dele. Então, a gente não precisa ter um poder sobre-humano.
A gente não precisa ter a força que ele tinha, mas que pelo menos a gente tenha a sabedoria que ele não teve, para que a gente possa fazer boas escolhas, andar com boas pessoas, deixar entrar na nossa vida boas coisas, para que a gente tenha um destino, aonde a gente se alegre na história que a gente conte. Eu tenho 38 anos, eu quero viver muito, e eu quero viver bem, e eu quero chegar lá na frente e me orgulhar da história que eu tive. Eu não quero chegar lá na frente e ter vergonha do que eu fui. Eu não quero chegar lá na frente e ter deixado vários corpos pelo caminho. Acabei com a vida desse aqui, acabei com a vida daquele ali. Tem homem, gente, que o cara tem 30 anos e o cara já destruiu a vida de 5 mulheres. É corpos que ele vai deixando pelo caminho. Tem mulher também, que tem 30 anos aí, já acabou com a vida de um monte de homem. Ou então já teve um monte de filho e espalhou por aí. Sabe o que é isso? São corpos que você vai deixando pelo caminho. Por onde você passa, você destrói a vida dos outros, você acaba com a vida dos outros. Esse tipo de história não é a história que Deus quer que nós contemos lá na frente. Não é a história que Deus me chamou e te chamou para a gente contar. Eu quero me orgulhar da história que eu tive, que eu criei. Eu quero me orgulhar do que eu fui. Eu quero me orgulhar. Eu não quero chegar aos meus 60, 70, 80 anos. E quando alguém me perguntar, como é que era a sua vida, vovó? Eu, fica quieto, menino. Fica quieto, menino. Sai daqui. Eu quero ter orgulho em contar. Eu quero ter orgulho em contar a história que eu criei, que eu trilhei. E que Deus esteja nela. Que Deus esteja nela. Que em tudo que você contar daqui para frente, você lembre, mas Deus esteve comigo. Mas Deus esteve comigo. E quando eu falo orgulho de contar, gente, eu não estou falando de orgulho porque foi uma vida fácil, porque orgulho e facilidade também não são as mesmas coisas. Com certeza vocês aqui não tiveram uma vida fácil até aqui, mas vocês precisam ter uma vida na qual vocês se orgulham. Você pode ter passado dificuldade, porém, você foi honesto. Você pode ter sido sucumbido por alguma traição ou por alguma tragédia, mas você permaneceu fiel a Deus, permaneceu esperançoso. História de orgulho não é história que não tem tristeza, porque a vida ela tem tristezas também. Nós passamos por perdas, tristezas. Mas se no final você consegue contar, mas em tudo o Senhor estava comigo, essa é uma história de orgulho para você e para mim. E é essa história que nós precisamos contar. Mas para que a gente possa contar ela lá na frente, a gente precisa tomar algumas atitudes hoje. Atitudes que Sansão não tomou. Como? Não se meter lá onde não tem que se meter. Identificar que aquilo era um laço e já cortar. Não ficar brincando com o poder de Deus como ele fez. Algumas atitudes que ele não tomou, porque ele tinha muita força, mas pouca sabedoria, que nós precisamos inverter isso agora. Que nós tenhamos, talvez, pouca força, mas muita sabedoria. Poucas condições, mas muita sabedoria. Pouco estudo, mas muita sabedoria. Inteligência é você saber fazer. Sabedoria é como fazer, é aonde fazer, é de que forma fazer. E isso você precisa adquirir em Deus. Eu e você. Talvez você não tenha estudado, você não tenha faculdade, talvez você não saiba nem ler. Mas você pode ser a pessoa mais sábia dessa terra, se você estiver junto de Deus em todas as suas decisões. Força e sabedoria são coisas diferentes. Eu não preciso de ter força sempre, mas eu preciso ter sabedoria sempre. Coloque-se de pé, por favor. Feche os seus olhos. Vamos estar orando mais uma vez e pedindo a Deus isso. Eu sei que na prática, no dia a dia, é difícil você, às vezes, tomar decisões assertivas o tempo todo. Eu sei que, às vezes, é difícil você dizer não para algumas coisas e para algumas pessoas. Ou dizer sim quando você quer dizer não. E é por isso que nós temos que contar com Deus, com o Espírito Santo.
Por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo, para que essas ações e essas decisões se tornem possíveis na vida de alguém tão comum como eu e você. Eu sei que você, eu sei que nós não temos a força que Sansão tinha. Nós não tínhamos esse poder que ele tinha. Mas nós podemos ter a sabedoria que ele não teve. Nós podemos buscar em Deus essa sabedoria, para daqui em diante nós tomarmos atitudes, termos ações condizentes com o chamado que nós temos na nossa vida. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa manhã, Deus. E nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, encher-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo, ele traga consigo, Senhor, para as nossas vidas, sabedoria, Pai. Para que a gente possa, Senhor, saber, Deus, aonde, Senhor, aplicar, aonde ir, como falar, como fazer, quem deixar vir, quem expulsar, aonde ir, aonde não ir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dê, Senhor, sabedoria, Pai, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, nos proteger, nos blindar daquilo que é mal, Senhor. Para que nós possamos saber, Senhor, identificar, nomear, Deus, aquilo que é bênção e aquilo que é maldição para a nossa vida, Senhor. E que nós venhamos, Senhor, amar, Deus, a Tua palavra, mas amar tanto a Tua palavra, Senhor, ao ponto de sermos, Senhor, incapazes de ir contra ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, venha fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, escrever histórias, Senhor, da qual nós vamos nos orgulhar, Deus. Para que nós possamos, Senhor, escrever histórias, Senhor, aonde, Deus, o Senhor também irá se orgulhar de nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fortalece o nosso espírito e nos dê sabedoria todos os dias. Que em todas as nossas orações daqui para frente, Senhor, seja antes de dormir, ou seja de manhã ao acordarmos, que nós venhamos nos lembrar de pedir sabedoria, Deus. De pedir sabedoria, Pai, para que nós possamos nos fortalecer e nos fortalecer cada vez mais, para que nós possamos, Senhor, fazer boas escolhas condizentes com o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um que está aqui, abençoa também o lar de cada um, Deus. As pessoas que não vieram, que não ficaram, que não estão aqui. Deus, Pai, que essa sabedoria que o Senhor vai derramar em nós alcance a vida delas também. Que elas possam, Senhor, começar a perceber, Deus, atitude diferente. Pai, postura diferente. E que elas possam se sentir impactadas, Senhor, pela transformação que o Senhor começa a fazer através de nós. Deus, abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos nesse dia. E nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, Senhor. A Tua palavra ela é viva. E nós queremos, Pai, nos abrir para que ela possa mudar e transformar cada área da nossa vida. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Oh, Jesus. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus, né? As pessoas confundem cultura com sabedoria. Tem muita gente culta que não são sábias, irmão. Só são cultas, estudaram muito, né? Mas não sabe discernir a direita da esquerda, não enxerga um palmo à frente. E por outro lado, tem muita gente, sim, muitas pessoas indoutas que, como a Amanda falou, não sabem ler, sabem escrever, mas têm sabedoria suficiente para nos ensinar. E eu aprendo muito com pessoas assim. Amém? Vamos estar orando. Nossas crianças estão na festa lá embaixo, né? Estou escutando o alarido lá, então vamos orar, né, para terminar. Amém. Ô Deus Santo, amado, Pai, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos, te agradecemos, Pai bendito, pelo Teu benefício, pela Tua bondade, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, que o Senhor venha estar dando graça a cada um, dia após dia, Pai, aleluia, e nos encha com a sabedoria do Teu Espírito, Pai. Ó Deus amado, é o que nós precisamos de Ti, é da Tua graça, da Tua bondade, nós precisamos da Tua mente, Senhor, a mente do Senhor.
Ó Deus amado, assim como foi ministrado nesta manhã, Pai, que nós não venhamos andar pelo erro, por aquilo que não seja bênção para a nossa vida, aquilo que for laço, que nós venhamos descartar imediatamente, Pai. Não venhamos estar brincando com o fogo, não, ó Deus amado, mas quando for bênção, ó Deus, e eu sei que o Senhor tem bênção na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, que nós venhamos saber cuidar daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, daquilo que vem do Senhor, é maravilhoso para nós. Ó Deus amado, conduz os teus filhos, conduz a tua igreja em paz, Pai, debaixo da tua boa mão, debaixo do teu amor, da tua graça, é o que nós oramos a ti, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que concorda diz amém. 18h30, estamos aqui, irmãos, venham, aí nós vamos falar agora do jovem.